Olá pessoal, professor Dr. Grilo mais uma vez com vocês aqui no Conquiste Seus Sonhos. Muito bem-vindo em mais uma aula de Ciências Humanas e suas tecnologias. Hoje a gente vai falar de dois temas, que na verdade é um só, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver por que isso aconteceu, aonde aconteceu e que fim que isso levou. Então, bora lá, vamos estudar e ver como é que isso cai na sua prova do Enseja, beleza? Primeira Guerra Mundial. Então, ela aconteceu, pessoal, do ano de 1914 até 1918. Ela tem uma característica muito peculiar que é chamada de Guerra de Trincheiras. Então, o que significa isso? Eles, basicamente, os soldados, de um lado ou de outro, faziam uma espécie de túnel, de buracos, tá? E ficavam embaixo, na parte do subsolo, exatamente como nós temos aqui na imagem. E ficavam ali naquele espaço atirando de um lado para o outro. Essa guerra foi muito marcada por isso, tá bom? E aí, para você ganhar, de repente, poucos metros num campo de batalha, era realmente muito sofrido, muitas e muitas mortes, tá? Só para você ter uma ideia, durante esses anos todos, de 14 a 18, morreram pelo menos, tá? Esse é o cálculo mais baixo que eu encontrei, de 10 milhões de mortos, tá? Então, realmente, era um período bem complicado. Bom, vamos entender como é que isso chegou lá, né? Porque a gente teve tanta violência assim no mundo de uma hora para outra. Na verdade, a gente viveu, lembra disso, um período onde tinha muitos impérios, né? A gente falou da Inglaterra, a gente falou de outros países pelo mundo que cada vez mais queriam colônias, né? Então, os países, principalmente da Oceania, da África e da América, eles tentavam ao máximo ter as suas colônias ali, né? Principalmente as grandes potências. Bom, a Alemanha, olha só, a Alemanha é essencial aqui na nossa história, hein? Ela viu os outros países tendo colônia, falou, quer saber? Também quero. Claro, o pessoal achou aquilo muito complicado, porque também não queriam perder suas colônias, né? Principalmente a França nesse caso. Guarda essa informação, tá? Guarda essa informação que a gente vai ver como que aconteceu. Mas só para você entender, Primeira Guerra Mundial, de um lado, a gente teve a famosa Tríplice Entente, esse nome você tem que saber para sua prova, tá? Que foi feita, né, por três, tríplice. Então você tinha a Rússia, a França e a Grã-Bretanha, ou Inglaterra, né? Como você preferia aí em termos mais fáceis. Então você tinha essa aliança com os três países. E olha, se liga nessa aliança porque depois para a Segunda Guerra ela vai ser muito importante. E do outro lado, você também tinha a Tríplice Aliança, tá? Com esse nome, que era a Itália, o Império Otomano na época, né? E o Império Austro-Húngaro também, além da própria Alemanha. Mas falei, Heitor, mas tem 4 aqui. Na verdade não, porque depois a Itália, ela não participa efetivamente na guerra, tá? E quando a guerra começa, e depois ela muda de lado. Tá? Então, assim, eu coloquei a Itália aqui, mas você tem que saber que depois, com a pressãozinha aí que teve, né, e com certos favores que os italianos ganharam, né, eles acabaram por mudar de lado. Bom, essa foi a questão da Primeira Guerra. Mas como é que ela chegou, né? Primeiro, né, ela é marcada por uma corrida armamentista. Toda vez que a gente está em guerra, os países envolvidos nessa guerra, óbvio, precisam lutar. E para lutar você precisa de arma. Então você tem algo chamado corrida armamentista. Resumindo, todo mundo para de produzir veículo, eletrodoméstico, qualquer outra coisa que as indústrias estavam fazendo e produz só armamento, só armamento. Então o país inteiro volta para isso. Quando isso acontece, nós chamamos de corrida armamentista. E todos os países envolvidos estavam fazendo isso, tá? O grande acontecimento, né, que foi digamos assim, o famoso estopim da Primeira Guerra Mundial foi esse, tá? Existia um homem chamado Francisco Ferdinando, famoso, né? Ele que assumiu, lembra que a gente tinha um país chamado Império Austro-Húngaro, né? Só para você ter uma ideia, aqui são esses países todos, tá? Império Otomano, Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Bom, e ele, que era o herdeiro do trono austríaco, ele foi assassinado, tá? E aí, os países envolvidos naquilo, né, acabaram por declarar guerra, porque um país já tinha aliança com o outro. Olha, se algum país declarar guerra com você, eu vou te defender. E assim por diante. Então, em termos de uma semana,
todos os países acabaram por se declarar guerra um contra o outro, tá? Olha, apesar de ter falado daqueles países todos, vários outros também participaram, mas numa proporção muito menor e foi depois, tá bom? Inclusive o Brasil. O Brasil lutou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, claro, de maneira bem pequena, né? Mas teve ali a sua relevância também. Aonde aconteceu, Heitor, a guerra? Basicamente na Europa, diferente da Segunda Guerra Mundial, tá? Mas essa, na primeira, as trincheiras principalmente, como a gente está vendo aqui na imagem, essas imagens são reais, tá bom, pessoal? Elas aconteceram ali tudo na Europa. Bom, depois de muito tempo, né, depois de 4 anos, em 1918, né, os perdedores, né, que nós tivemos, né, entre eles a Alemanha. A Alemanha também estava lá no grupo e a Alemanha perdeu. Bom, foi assinado um tratado, né, num local chamado Versalhes. Tá? Então a gente chama esse tratado de Tratado de Versalhes. O que significa, Heitor? Para que ele é importante? Bom, para a gente entender o que aconteceu depois da Segunda Guerra. A gente teve como consequências, principalmente para a Alemanha, que foi a grande articuladora disso tudo, né, que incentivou outros países e tudo mais, e queria as colônias, não vamos esquecer. A Alemanha perdeu todas as colônias que ela tinha na época, tá? Perdeu tudo. O seu próprio território já não tinha mais a certa autonomia que tinha antes, ou seja, o outro lado ia ficar ali fiscalizando, né? Você teve uma multa, mas assim, não foi uma multa assim de trânsito, não, tá? Foi uma multa daquelas impagáveis, propositalmente, tá? O que levou a Alemanha numa crise econômica absurda, assim, muito grave. O pessoal não tinha mesmo o que comer, só para você ter uma ideia, tá? Além disso, eles tinham, óbvio, antes da guerra, né, uma força militar muito grande, senão não tinha ido para a guerra, e ela foi extremamente reduzida, tá? Extremamente reduzida e limitada, impedida, inclusive, de construir determinados números de veículos, armamentos e ter um certo número de soldados máximo, tá? De infantaria. Enfim, isso acontece, né, como consequência, o fim de alguns impérios, certo? Dentro desse acordo. Entre eles, o próprio Império Alemão, que antes existia, tá? O Império Otomano também acaba, inclusive, né, acaba o nome, a gente nem conhece mais, e o próprio Império Austro-Húngaro, esses aí acabam. Então é que depois vieram novos países com outros nomes, com outras formações, né? A Polônia, a própria Iugoslávia, que também já mudou de nome, e a própria Finlândia, tá? Surge nesse período. Aí, olha só o que acontece, tá? Durante a Primeira Guerra Mundial, concorda comigo que os países economicamente só estão investindo em armas, certo? E claro, como qualquer guerra, nunca é suficiente o número que você produz. Portanto, precisava de alguém para produzir mais e mais e mais produtos. E nós tínhamos aí, no caso, os Estados Unidos, é verdade. Os Estados Unidos, ele produzia muitos produtos para os países durante a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, muitos desses produtos eram produzidos pelos americanos e eram vendidos pelos países que estavam em guerra. Claro, né? Aproveitar economicamente. E olha, deu certo naquele momento, tá? Os Estados Unidos teve o desenvolvimento econômico que a gente conhece hoje, começou ali, nessa época, tá? Ganhando dos lucros dessas empresas e tudo mais. E foi muito importante para o país. Bom, legal, né? O que aconteceu? Muitas dessas empresas ganharam dinheiro, você concorda comigo? Principalmente aquelas empresas que produziram aqueles produtos. E essas empresas, olha só, começaram a pegar esse dinheiro e investir na bolsa de valores, porque na época, né, era um dos poucos rendimentos que existiam, né? Então eles começaram a investir em ações até para valorizar a própria empresa para ela poder crescer, ok? Só que é o seguinte, as empresas, mesmo assim, né, depois da Primeira Guerra Mundial, continuaram produzindo produtos, tá? Produtos, não, a gente está bem economicamente, tem muita gente, vamos produzir. Só que é o seguinte, concorda, já não tem mais mercado consumidor para isso tudo. Os países da Europa, depois da Primeira Guerra, né, economicamente, não tinham mais dinheiro, né? As pessoas, né, estavam se reconstruindo ainda, né? O próprio Estados Unidos, né, o dinheiro, as pessoas não eram um número suficientes
para consumir tudo aquilo. E as empresas continuaram a produzir. Não, a gente está bem economicamente, vamos produzir. Pois é, só que as empresas produziram tanto que acabou encalhando os produtos começaram a não vender mais, Isso faz com que os preços acabam, porque você não tem comprador, os preços vão caindo e os valores das empresas acabam caindo também. Resultado, um monte de empresa começou a falir, ou então a desvalorizar bastante, porque não vendia nada, né? É muito produto no mercado para pouco consumidor no mundo. Pois é, isso foi piorando ao longo dos dias, até que em 24 de outubro de 1929, você tem a famosa queda da bolsa, né? A bolsa ela entra em colapso, né? E porque elas atingiram os níveis mais baixos. As ações das empresas atingiram os níveis mais baixos de todos. E isso foi um grande escândalo, né? Nesse dia a bolsa quebrou realmente. As empresas que antes valiam milhões, agora não valia nada, né? Então pessoas que tinham muito dinheiro, de repente não tinha mais nada, né? Então você imagina, você mudar o seu patamar de vida, você acha que tem ali a sua garantia, a sua coisa, de repente você não tem o que comer, né? Você não tem mais R$1 no bolso. Claro, isso causou uma onda absurda de desemprego nos Estados Unidos, né? Da noite para o dia. E isso fez, obviamente, é muito característico isso dessa época, houve muitos, infelizmente, né, houveram muitos suicídios, né, em larga escala nos Estados Unidos, pela falta de dinheiro, pela falta de perspectiva e de melhora. Então esse período obscuro, né, dos Estados Unidos é chamado de Grande Depressão, tá? Onde economicamente... Depois teve 2 planos no futuro, né? Isso a prova lá não aborda, então eu não vou falar, mas só por curiosidade, né? Você teve o Plano Marshall, você teve uma série de ações ali depois dos americanos, onde eles começaram a criar empregos e aí a economia voltou depois, mas isso demorou muito, tá? Isso não foi assim da noite para o dia, não, essa volta. Então a Grande Depressão durou muito nessa época. E depois, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Quem também foi o grande produtor, e a guerra foi, infelizmente, né? Teve muitas coisas ruins, mas para os Estados Unidos foi maravilhoso a Segunda Guerra Mundial, porque fez a economia deles voltar novamente em números até muito melhores, tá, do que os da Primeira Guerra Mundial, porque teve muito mais gente envolvida, né, em até número de pessoas, os países tinham mais dinheiro e tudo mais. Bom, Segunda Guerra Mundial, quando que ela acontece? Entre 39 até 45, você vê que durou mais tempo, né? Só que ela não aconteceu só na Europa, não. Óbvio, a grande maior parte foi sim na Europa. Mas a gente teve o norte da África, a gente teve em vários locais ali da Ásia, tá bom? E também da Oceania. Você vê que a Segunda Guerra Mundial ela foi muito mais ampla em termos de território. E olha, em termos de mortes, é um número que, assim, a gente não consegue nem precisar exatamente tamanha quantidade, tá? Mas... os cálculos mais baixos dizem que nós tivemos pelo menos 70 milhões de mortes durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, nós tínhamos aqui 2 lados, tá? Nós tivemos aqui o eixo, que era composto pela Itália, por Japão e pela Alemanha. E do outro lado, né? Nós tivemos os aliados com a França, Reino Unido e a União Soviética. Em teoria, os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai entrar depois dessa conversa, tá? Mas no começo era só a França, o Reino Unido e a União Soviética. Os Estados Unidos só fornecia armamento e tudo mais no começo, tá? Como é que isso acontece? Lembra daquela história que eu falei do Tratado de Versalhes lá para vocês? Beleza, né? Nessa época, né, os alemães realmente estavam num processo bem complicado financeiramente, né? Além disso, todos eles estavam muito insatisfeitos com as medidas que tinham acontecido naquele acordo. Pô, não tem exército, já não tem dinheiro, ainda tem que ficar pagando multa para aqueles que venceram a guerra. Somos humilhados. Esse era o pensamento que a população, de uma forma geral, tinha. Até que surge, né, um homem e começa a fazer discursos falando, olha, a gente tem que voltar a ter a nossa força, a gente precisa se centralizar como nação, a gente tem que se impor no mundo. Esse é um tipo de discurso para aqueles que estavam, né, num momento muito emocionalmente ali muito feridos, né, foi um discurso que engrandeceu, né?
E esse homem era o Hitler. O Hitler ele começou a falar, olha, vocês são pessoas diferenciadas, né? A culpa não é de vocês, é deles, né? E ele, através do partido, era um partido político, tá bom, pessoal? Os nazistas, eles conseguem assumir o poder oficialmente em 33, tá? Lembrando que em 39, ou seja, poucos anos depois, a gente já tem o início da guerra. Bom, Hitler, no poder, ele começa a recuperar economicamente o país, né, através de investimentos e tudo mais, e esse dinheiro todo, o que ele faz? Ele começa a focar exclusivamente em militarização, ou seja, armamento de guerra, aviões, contratar, aumentar o seu exército, ter o melhor equipamento, começa a fazer isso. Lembrando, hein, ele não podia pelo acordo do Tratado de Versalhes, mas ele começou a fazer, né? E o que a França fez? O que o Reino Unido fez? O que a União Soviética fez? Nada. Falou, bom, fizeram uma menção lá, chegaram a fazer uma reunião. Ele falou, não, nada a ver, não estamos fazendo nada. Até que Hitler começa a fazer o famoso expansionismo alemão, né, que era o que ele pregava. Então, primeiro ele invadiu a Polônia, ninguém falou nada. Começou a invadir a Dinamarca, não falou nada. Chegou na Noruega, o pessoal, o que é isso? Ele começou a invadir. E já nessa época, já começaram os relatos que, olha, quem era judeu, eles deixavam em guetos separados, deixavam marcados e depois levavam para algum lugar, né? Não se sabia exatamente o que, se era verdade. No começo, né, da guerra, há muita informação e contra-informação também, né? Os franceses, os ingleses, na época, né, a gente não tinha internet, não é a época que a gente tem hoje, tá? Para a gente ter uma imagem que nem essa que a gente tem, alguém precisou ir lá e filmar com uma filmadora no meio da guerra. Então, assim, não é algo simples, tá? Que nem hoje, tu não tem o celular, vai filmar. Não, a gente está falando de outra época, tá bom? Onde as informações demoravam para chegar. Bom, e Hitler continuou, tá? Hitler foi para a Noruega, para a Holanda, dominou a Bélgica, a própria França. Quando ele chegou, a dominação foi muito rápida, tá? A Iugoslávia e a própria Grécia. Heitor, como é que eles conseguiram dominar? Eles tinham uma tática de guerra, uma vez que eles entravam no país, em poucos dias tinha que dominar na sua totalidade. Então não dava tempo para o país se defender também, né? Isso foi no começo um grande motivo. E no começo, né, conforme eles iam invadindo, havia contra-informação alemã, eles investiam muito em propaganda. Eles falaram, não, a gente não invadiu coisa nenhuma. Ou então, olha, a gente invadiu, mas é pro bem da população, sabe? Tinha todo um discurso que eles foram levando em banho-maria, né? Até que em 39, isso foi a gota d'água e foi declarado guerra contra eles, tá? E aí, pessoal, a gente tem que entender que o Hitler e a Alemanha, e junto com a Itália e o Japão, começaram a dominar boa parte da Ásia. A gente teve até a questão do Pearl Harbor, que não cai na sua prova. A gente teve a Europa toda dominada, tá? Por completo pelos nazistas, com exceção da Inglaterra, né? Outros dois países se consideraram neutros nesse percurso, enfim, não vem ao caso, tá? Mas essa expansão ela estava tão grande que começou inclusive no norte da África. Então eles começaram a dominar militarmente o território em muitas partes. Bom, até que Hitler comete uma estratégia, uma falha de estratégia, digamos assim, né? Que ele resolve parte da sua força, né, continuar ali. Hitler sabia que em algum momento o outro lado ia repostar. Portanto, ele deixou parte do seu exército, né, defendendo a parte oeste da Europa, né, a parte da França principalmente, que era onde mais se suspeitava que o outro lado ia contra-atacar. Enquanto a outra metade, pessoal, ele jogou tudo contra a outra potência que existia. Veja, Hitler queria dominar dois países, que eram os principais, digamos assim, do mundo. A França já estava dominada. Então faltava a Inglaterra, certo? E a Inglaterra foi extremamente bombardeada nessa época e quase que eles se entregaram. Acredite, faltaram dias, tá? Para que a Inglaterra... houveram até ingleses que pediram um acordo de paz. Olha, sim, vamos nos entregar. Houve essa conversa, tá? E do outro lado, né, a União Soviética,
que o Hitler entrou na União Soviética, tá? Só para você ter uma ideia, tá? Cerca de 1 milhão de pessoas morreram apenas numa batalha. A última batalha antes de Moscou foi a famosa Batalha de Stalingrado, tá? Onde a gente teve mais de 1 milhão de mortes nessa batalha. Onde de um lado você teve Hitler falando, invadam a todo custo, então os soldados não podiam voltar. E você tinha do outro lado o império, né, da União Soviética, onde Stalin ordenava, né, inclusive, que não podia voltar, tinha que defender a todo custo, e aqueles que desistiam, inclusive, eram executados. O próprio exército russo, ou melhor, da União Soviética, executava os próprios soldados. Então você teve assim uma batalha extremamente violenta, a Batalha de Stalingrado. Bom, o que acontece? Os russos, né, a União Soviética, ela tinha uma política que eles não quiseram defender as fronteiras iniciais. A Rússia é imensa, pessoal, a Rússia é imensa, tá? O que eles fizeram? Eles foram deixando Hitler avançar. E conforme o exército alemão ia avançando, né, todas as cidades, todos os recursos naturais, tudo que se podia utilizar pelos nazistas, né, para alimentar seus soldados, para de alguma forma causar alguma proteção a eles ou ajudar de alguma forma, as cidades inteiras eram queimadas propositalmente, tá, pela União Soviética para evitar que eles tivessem algum tipo de recurso. Olha como é que estava a situação no mundo. A Inglaterra por um fio se defendendo dos bombardeios, tá, nazistas, e do lado direito, né, a Rússia, a União Soviética no caso, quase a capital sendo dominada, né, defendendo ali os últimos homens e tudo mais. Aconteceu um dos maiores invernos da história da humanidade, aconteceu naquele percurso. Bem, olha só, os nazistas não tinham como se defender daquilo, tá? Por quê? Porque eles não estavam preparados para o inverno. Primeiro que culturalmente eles não estão, né? Segundo, os próprios equipamentos, os próprios agasalhos que eles usavam, né, não tinham como se defender daquele frio. E detalhe, lembra que a União Soviética, o Stalin que estava no poder, queimou tudo? Pois é, eles não conseguiam inclusive trazer mantimentos, né, da Alemanha até onde os soldados estavam. Então os soldados nazistas começaram a ficar fracos, com fome, com frio excessivo, com uma sede absurda e começaram a morrer. E Hitler não deixou eles recuarem. Então você teve metade das forças dos nazistas já dizimadas aqui. Bem, foi nesse momento que o famoso, né, dia D, a gente teve um desembarque da Normandia. Basicamente, todo mundo que restou, inclusive com o apoio agora dos Estados Unidos entrando na guerra, tá? Principalmente dos Estados Unidos, com os ingleses que sobraram e mais alguns outros países que se voluntariaram, foram todos para a Normandia, desembarcaram. Aquela foto anterior que vocês viram dos soldados chegando na praia era do dia D, tá bom? Então, onde eles falaram, olha, vamos atacar com força, né, aonde a gente acha que tem onde tem mais possibilidade de sucesso, onde vai morrer menos número de pessoas. Eles sabiam que iam morrer muitas pessoas, inclusive no desembarque. Os alemães resistiram, obviamente, mas aos poucos, né, eles conseguiram, os aliados, avançar. Bom, aos poucos os países foram sendo conquistados. O Brasil até ajudou uma parte da Itália a ser reconquistada, tá? O Brasil foi participante na Segunda Guerra, inclusive fez a proteção de alguns navios que faziam a mercadoria, trajetos de mercadoria, tá? Então foi bem interessante. Bom, só que conforme os aliados foram avançando, foram se descobrindo que existia algo estarrecedor, algo muito ruim, algo que a gente nunca pensou que na humanidade fosse acontecer, que foi algo chamado o Holocausto. Basicamente, lembra dos judeus que eram retirados nos países pelos nazistas? Pois é, a maior parte eram judeus, mas tinham também relacionados, porque eles acreditavam, veja, os nazistas acreditavam na raça pura, que eles tinham uma bobagem qualquer que eles acreditavam, né? Então quem não fosse daquela linhagem era mandado para esses campos de concentração. E eles discursaram várias e várias vezes que a grande culpa dos alemães estarem naquela situação de pobreza e miséria vinha, na verdade, dos judeus. Eles acreditavam nisso. Portanto, eles começaram, pessoal, em fazer campos de concentração
pela Europa inteira, milhares, tá? Milhares, onde eles eram obrigados a fazer trabalhos braçais, absurdos, não se alimentavam e no fim acabavam sendo executados, tá? Alguns eram executados de imediato, outros eram executados depois, tá? Com o tempo, eles acharam que era muito caro você executar porque as balas, isso segundo a versão dos nazistas, tá? Isso é oficial, documentos oficiais do nazismo. As balas não valiam o preço da vida dos judeus, até para falar isso é difícil. E nesse caso, eles começaram a fazer a morte através de gás, tá? Então eles acumulavam os judeus em câmeras de gás e através do sufocamento de químicos eles eram mortos. O número mais baixo se calcula que mais de 6 milhões, não é mil, eu estou falando de milhões de judeus foram mortos só em campos de concentração, fora perseguições políticas, religiosas e tudo mais que teve nessa época, tá? Muitos a gente nem tem retrato, tá? Outros a gente tem algum registro ou outro, mas a grande maioria a gente nem sabe. Foi mesmo muito triste. Bom, até que aconteceu que os aliados foram dominando tudo, tá? Poucos judeus foram salvos, é verdade, mas esse episódio foi crucial para a formação do Estado de Israel depois, tá? Uns anos depois. Na sequência, Itália foi o primeiro que caiu, depois caiu a Alemanha com o domínio de Berlim, Hitler e a mulher dele, no dia em que os soldados já estavam em Berlim, que é a capital da Alemanha, ele se suicidou, essa é a versão oficial. Há um ou outro, isso é o que você vai pôr na sua prova, tá? Um ou outro diz que ele fugiu, mas depois foi pego, foi morto, enfim. Há várias versões, mas a oficial é que ele se suicidou, tá? Porém, o Japão, né? O Japão não se entregou, não se entregou. O Japão, que tinha um imperador, né, japonês, ele falava que não, a gente vai lutar até o último homem. E certas ações, vários crimes de guerra foram cometidos pelo Japão contra os Estados Unidos, principalmente, que era quem estava ali na batalha, foram feitas. Mesmo na guerra, há leis que você tem que cumprir, tá? Não é assim à toa, principalmente com aqueles que se entregam durante a guerra, que são aprisionados, os prisioneiros, você tem que ter uma forma justa de se tratar, isso é estipulado em lei e acordos internacionais, e nem isso era cumprido, né? Várias execuções foram feitas e tudo mais pelos japoneses. Tanto é que os Estados Unidos resolveu fazer algo drástico. Os Estados Unidos foi essencial. Se não fosse os Estados Unidos na Segunda Guerra, o nazismo, que já tinha inclusive planos para inclusive ter apoiadores na América América Central, América do Sul, inclusive o Brasil, tá? A gente teve inclusive alguns focos do nazismo no nosso país, mas isso é assunto para outro momento. Os Estados Unidos resolve atacar o Japão, né, através de 2 bombas atômicas. Até então nunca tinham sido usadas, tá? E foram usadas na cidade de Hiroshima e também de Nagasaki, ok? E a gente viu, né, pela primeira vez as reações que uma bomba nuclear tem, dizimando de imediato milhares de pessoas. Dessa forma o Japão se entregou, tá bom? O Japão se entregou e assim oficialmente acabou a Segunda Guerra Mundial. Bem, o que a gente teve no final das contas? A França, que tinha sido invadida, coitada, né, já tinha que só se fortalecer novamente como um país. A Inglaterra, né, que se defendeu ali até o último segundo de tanto bombardeamento, né? Afinal eles estão numa ilha, né? Tanto bombardeamento que eles tomaram. Então, economicamente, eles não tinham ali muito dinheiro. Mas os Estados Unidos, que não só tinha financiado, né, muitos dos armamentos da Primeira Guerra Mundial, ou seja, economicamente estava bem, como também foi crucial por mandar os soldados na parte final da guerra, a partir do dia D, ou seja, que realmente fez com que a guerra fosse virada para o outro lado, né, porque quase que os nazistas ganharam, ele se torna uma das grandes potências mundiais, ok? Só que ele tinha um pensamento do lucro, óbvio, capitalismo. Então, os Estados Unidos era muito focado nisso e é até hoje, tá? Porém, do outro lado, você tinha ali a União Soviética. A União Soviética é uma coisa à parte, pessoal. Na época eles tinham um socialismo como forma de pensar,
que é quando você tem um partido político que assume um poder, né, que é mais centralizador, ok? E com uma outra filosofia, não tem nada a ver, é o oposto do capitalismo. O socialismo é o oposto do capitalismo. Então, uma visão completamente diferente do mundo, né? Eles tiveram, tá, em 17 a Revolução Russa e tudo mais, que não vem ao caso, não explico porque não cai na sua prova, mas você teve ali, a partir desse momento, pós-Segunda Guerra Mundial, duas potências mundiais. De um lado, os Estados Unidos, capitalista, e do outro, da União Soviética, o socialismo. E a partir desse momento, o mundo entra no chamado Guerra Fria. Heitor, o que foi a Guerra Fria? Bom, isso é tópico para a próxima aula, tranquilo? Por fim, só para você entender, cai esse aspecto, tá? Cultura norte-americana, fale sobre a cultura norte-americana, marque a alternativa sobre o que mais se trata a cultura norte-americana. Resumindo, tá? 2 minutinhos só para você saber. Não existe uma cultura norte-americana, que nem o nosso Brasil, é muito amplo, mas você tem que saber, primeiro, é multicultural, ou seja, teve várias origens, né? Antigamente, muitos vindo da África e da Europa, né? Hoje você tem mais da Ásia e da América Latina. Eles pautam muito a sua história em 2 pilares. Um é na democracia e o outro é na liberdade. E os americanos também têm como foco a própria realização socioeconômica, tá? Essa busca do lucro, a busca do dinheiro, a busca do sucesso. Tá? Como esporte, beisebol, futebol americano, hóquei no gelo e basquete, são os 4 em destaques. São muito conhecidos, né, pelo fast food, né, principalmente o McDonald's e os hambúrgueres. Eles têm 2 partidos, há outros, tá? Mas os principais são esses, republicanos e democratas. Né? Eles são considerados muito patriotas, né, valorização da bandeira e desse ideal americano. E por curiosidade, né, eles têm um feriado que é só deles, né, que é o Dia de Ação de Graças, mas que às vezes em outros países se comemora por tabela. Tranquilo? Só um ponto aqui que cai bastante, já que a gente falou dos Estados Unidos, eu trouxe o gancho para esse assunto. Pessoal, encerramos a nossa aula. Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha ajudado a esclarecer alguns pontos sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá bom? A gente se vê na nossa próxima aula. Por favor, curta esse vídeo, comente aqui embaixo para ajudar a gente e compartilhe nas suas redes sociais. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.